Bom dia especial aqui para o técnico Everton Goiano, do Misto, né, que está nesse novo desafio, né? Um técnico experiente que já passou aqui pelo Alvinegro, já foi campeão mato-grossense, pelo União Esporte Clube e agora voltou, né, ao Alvinegro na metade da primeira fase. Acredito que em campo assumiu na quinta rodada. Mas para a gente começar, Everton, primeiramente agradecer, né, a sua presença aqui ao Olímpio, né, por estar conversando com a gente no Jornal da CBN. E o Misto é um clube de tradição, né? O Misto ostenta aí o maior número de títulos do campeonato mato-grossense, é um time de massa. Como que está sendo esse novo desafio, né, de assumir o Misto na temporada 2023? Bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia a todos da mesa. Uma satisfação muito grande poder estar com vocês, né? Agradecendo aí pelo convite. E é como você disse, né? O Misto tem uma tradição muito grande. Uma equipe que não se encontra, né, no lugar que deveria estar ainda. Acredito que deve ser questão de tempo, né? E a gente está aí preocupado com essa situação atual e principalmente a preocupação maior, né? Esse jogo de sábado, porque vai definir tudo para nós aí em termos de fugir desse rebaixamento e brigando também por uma vaga aí, por uma classificação. Fica à vontade, pessoal. Bom, primeiro bom dia aos amigos da Rádio CBN. Agradecer também a presença do professor Everton Goiano. Como você já disse na introdução aí, Pedro, é um multicampeão que já esteve no nosso futebol, conhece como é. E nessa nova empreitada, Everton, que você chega na frente do Misto, é uma situação delicada. O clube que voltou à primeira divisão, com seus problemas administrativos que estão sendo sanados com essa nova gestão, com os novos investidores. E é um projeto... Perdão, só vale ressaltar que estamos voltando hoje, a voz está retornando quase, do DM. Retornando. E aí, como é que você aceitou esse projeto nessa reestruturação com o time dentro do campo, numa situação delicada até então, com três derrotas teve no a quarta início, derrota, né? Mas com 3 derrotas nas primeiras 3 rodadas. Como que foi essa conversa para você chegar ao Misto? Na realidade, eu estava trabalhando com o Leandro, né, lá na Associação Atlética Napolina. Ele tem um projeto bom lá em Goiás e eles acertaram com o João Carlos, né, com o boiadeiro que também teve passagem por aqui. Ele ligou para mim e aí o Dorileu me ligou numa noite, foi depois de uma partida, né, depois de um jogo, me parece, contra a Cacerense. Exato. E aí a gente fez um acerto rápido, né? Inclusive a gente chegando aqui no sábado, a equipe ia jogar no domingo. Aí o Jorginho que dirigiu a equipe, né? E a gente entrando para o campo aí na segunda-feira. Então a gente praticamente pegou a equipe aí com 4 derrotas, uma situação complicada. E aí a gente veio pensando mais no projeto aí de tirar o Misto do rebaixamento, porque a gente sabe que perde um ano, né? Se perde muita coisa, situação financeira, patrocínios. Então, a gente não conseguiu ainda, né? A gente conseguiu, tem 4 rodadas que eu estou aqui trabalhando aí no dia a dia com a moçada e no sábado, né? Naquela dificuldade danada, a gente, pela primeira vez, conseguiu sair dessa zona desconfortável, né? Mas saiu, mas também corre perigo. Então, o que eu posso dizer para você é que o Misto hoje é uma equipe bem estruturada em alguns setores. Por exemplo, eu digo porque eu trabalhei aqui em 2012, a gente não subiu porque no último jogo aqui contra o Sampaio Correia, né, naquele ano, mas... O senhor foi campeão da Copa Mato aquele Grosso? dia eu deixei o time armado e fui embora. O Misto estava com uma dificuldade muito grande. Trabalhamos aí 3 meses, praticamente ninguém recebia, situação complicada, então eu tinha basicamente aí um grupo de guerreiros, né? Na época era o Jamba, o Kiko, a maioria daqui. Então o pessoal abraçou a causa, então numa dificuldade muito grande. Acabou que a gente tirou o remo ainda, mas na hora do mata-mata final a equipe do Sampaio estava muito bem organizada. Até eu sair daqui fui bater lá no Sampaio, mas a gente empatou em casa de 1-1, empatamos lá de 0-0.
e a equipe não subiu. Mas naquele tempo, então, a dificuldade era muito grande. Hoje eu cheguei e encontrei o misto numa situação adversa, né? Pagamento rigorosamente em dia, aqui vence no dia 5, dia 10 eles pagam no dia 28, 29, né? Tem o CT, campo de treinamento, então a gente não precisa sair, tem toda a estrutura para se trabalhar. Enfim, tem uma logística boa, né? E só que aí encontramos a equipe nessa dificuldade. Mas a gente tem trabalhado, eu acredito que a gente confia muito no nosso trabalho, tanto da comissão técnica como no apoio que a diretoria vem nos dando, mas eu acredito até esses resultados aí, a gente está saindo dessa maré primeiro a Deus, né? Deus tem abençoado bastante a gente, e a gente, enquanto tiver uma luz aí no fim do túnel, a gente está trabalhando para buscar e colocar o misto, no mínimo, numa situação boa, né? Para que o misto possa dar condição, dar continuidade depois no projeto. Agora, professor, a minha pergunta vem justamente nesse sentido, né? Os meus colegas já ressaltaram, o misto passou aí por uma reestruturação do ponto de vista administrativo, está em coerência, o senhor já ressaltou isso. Do ponto de vista do futebol, estava pecando, o senhor chega, deu uma cara diferente para o misto, a gente percebe isso, né? Nos resultados, e o misto olha já ali com uma visão de escapar efetivamente do rebaixamento. A gente trabalha nesse sentido, a gente percebe que o misto trabalha nesse sentido. A minha pergunta vocês ainda olham só nessa questão de fugir do rebaixamento, ou se pensa nesse momento em buscar uma classificação? Eu sou honesto, né? Honestamente, até a semana passada, a minha preocupação maior, você vê que nós estávamos ganhando um jogo de 2-0, que cedemos um empate, e você sabe que se empata aquele jogo hoje, qual que seria a situação nossa? Então, até a semana passada estava brigando para fugir do rebaixamento, né? E buscar uma situação boa na tábua de classificação, que vocês sabem como está bem. Agora não, agora a gente pode brigar pela classificação e para fugir do rebaixamento. E a gente sabe que as combinações de resultado, de repente, pode nos favorecer também. São tudo jogos complicados. Sim. Assim como o nosso jogo é complicadíssimo, é um clássico aí, o clássico vovô contra o Dom Bosco, as outras equipes também têm jogo complicado. Então eu acredito que a gente fazendo a nossa parte, a gente somando esses 3 pontos, eu acredito que a gente briga pela classificação. Show. Vou dar prosseguimento aqui então. Treinador, a gente, com a sua chegada, não houve derrota, né? Foram ali 2 vitórias e 2 empates, certo? O que o senhor acha que foi fundamental para essa reviravolta no misto? A gente tem trabalhado no dia a dia, 24 horas, desde o momento que a gente veio para cá. A gente vive ali num hotel, está muito bem instalado, né? Eu e os atletas, a gente aproveita bem esse tempo, esse período, porque treinamento a gente teve, falam 10 dias, né? Mas aí você tem 1 dia e meio para o atleta recuperar do último jogo, 1 dia e meio antes praticamente você não se trabalha. Então a gente teve aí uma semana, eu até acredito aí a última partida, a gente sofreu bastante, sentiu muito no segundo tempo, né? Principalmente na compactação da equipe, a equipe estava bem longe, então eu acredito que a gente possa até ter errado, porque a gente puxou muito no aspecto físico e talvez a gente tenha até sobrecarregado um pouco esses atletas com a perna pesada, mas a gente tinha que trabalhar naquele período, porque era o período que a gente tinha para trabalhar um pouco, porque é muito rápido. Então, eu acredito que a gente tem aproveitado bem esse tempo para trabalhar, mas, né, a gente procura trabalhar bastante o posicionamento tático da equipe, mesmo que não correspondeu. O jogo que me agradou até hoje, que me agradou de verdade, os resultados têm até acontecido, né? Mas o jogo que me agradou foi contra a primeira partida de estreia. Na Arena? Nova Mutum? O Nova Mutum é o jogo que mais me agradou. A equipe, tirando os gols que nós erramos, eu acredito que foi muito bem taticamente. A equipe jogando com desenvoltura, né? Jogando pelos lados, praticando um bom futebol e errando bastante gols. Aí, depois a equipe já não fez, não reeditou essas mesmas partidas, mas em compensação tem somado os pontos, né? Então, professor, só um minuto. Só um minutinho. A gente precisa fazer uma pequena pausa para o repórter CBN aqui na rede. Já a gente volta a bater papo sobre a situação
do misto. Estamos de volta com o Jornal da CBN Cuiabá, já no Momento do Esporte, com Pedro Lima e Igor Ramos, conversando com o técnico do misto, Everton Goiano. Antes da gente ir para o repórter CBN, treinador, falava dessa questão que o senhor chegou e a equipe ainda não perdeu, né? Foram 2 vitórias, 2 empates, e eu perguntei o que foi fundamental, além da sua chegada, para poder reverter esse cenário que o misto se encontrava. Pois é, graças a Deus, né, que a gente não perdeu e esperamos que continue assim, né? Mas é aquilo que a gente vinha falando, né? A gente trabalhando, aproveitando bem o tempo, teórico também, porque infelizmente não tem como você aplicar no campo, né? Devido para não ultrapassar muito a carga ali de trabalho. Então a gente tem procurado conversar bastante e o mais importante, né? Tentar trazer o atleta para o lado do projeto, né? Do misto, para a gente conseguir tentar atingir aí esse objetivo. Treinador Everton, a partir do momento que o misto fez mudança na comissão técnica, né, dispensou o Wilson Júnior após a derrota para o Cacerense, algumas mudanças foram feitas também ali em relação ao elenco, alguns jogadores liberados e a vinda de umas contratações, como o Alan Júnior, o João Guilherme, o Lopeu, são jogadores que já jogaram aqui no estado, né, pelo misto, também pelo Operário, o retorno do Luan, né, atletas que já conhecem futebol mato-grossense. E o senhor também, né? O senhor já foi campeão aqui, já passou pelo misto, você acredita que pelo Operário também. Você acha que faz diferença você trazer profissionais que conhecem a peculiaridade do mato-grossense, do futebol aqui do estado, para ter esse tipo de reação e um bom desempenho aqui no estadual? Normalmente quando a gente se monta um clube, dependendo do estado que você está, se você está no Maranhão, você pega primeiro aquela espinha dorsal ali do estado, né, uma espinha dorsal boa, e depois você traz os outros atletas, né, para poder, você já sai na frente, né? E o misto, pelo que a gente vê, procurou trazer mais peças, a maioria de fora, né? E você sabe, apesar que eu até posso concordar, porque teve um período bom de trabalhar, me parece que fizeram uma pré-temporada aí de 40, Sim. 45 dias, né? Então dá para os jogadores entenderem, aclimatar toda essa situação. Então a gente não participou muito da montagem. E por último aí a gente trouxe algumas peças, mas o mercado está muito difícil. Primeiro porque o misto não tem calendário. Então acabou, por exemplo, lá o Campeonato Goiano, onde a gente tem alguns atletas, eles não vêm porque não tem calendário. Querem jogar Série D no mínimo, né? Série D, Série C, né? Série Exato. B. O misto tem condição hoje de trazer atletas de Série B, por que não? Né? Então, esses atletas eles preferem time que tem calendário. E a gente conseguiu trazer aí algumas peças, né? Num sufoco danado. Aí trouxe o Lopeu, trouxe o próprio João. O João foi um achado, não digo sorte, né? Mas foi muito em cima. Ele vinha chegando do Vietnã. Certo. Parece que ele chegou numa sexta-feira, ligaram. Ele chegou, quer dizer, no que chegou, temos que até agradecer o atleta. Ele veio, foi lá em casa, foi em casa, em Campo Grande, cumprimentou a família e já veio, já estreou bem. Então são algumas situações, mas porque já conhece. Foi uma oportunidade de mercado, né? Já conhece, entendeu? Então a gente teve essa dificuldade muito grande, sofremos bastante na reposição da equipe. Liberamos também poucos atletas, pela situação que a equipe vinha passando, liberamos basicamente 2 atletas, né? Então a gente, na realidade, sofreu bastante com isso aí. Mas o importante é, como você disse, a equipe deu uma reagida e a gente está quase cumprindo, né, a função tanto de primeiro sair desse rebaixamento, mas também a gente tem hoje, Deus nos deu aí uma oportunidade boa de também brigar pela classificação. O Everton, durante esses últimos 2 dias, né, nós tivemos algumas coisas que colocam o clássico vovô nesse final de semana com algumas doses de sabores, eu vou colocar nesse sentido assim. O misto, através da sua diretoria, protocolou junto à Federação Mato Grossense de Futebol a solicitação de jogar na Arena Pantanal o clássico diante do Dom Bosco. E o Dom Bosco respondeu por nota também, via suas redes sociais, e causou um clima um pouco não legal, né? Acabou não pegando bem ali com as 2 diretorias por meio de notas falando em relação ao jogo do misto. Eu gostaria de perguntar na parte tática e técnica para o Everton, se isso faz muita diferença de jogar no Dutra e na Arena Pantanal para o jogo decisivo diante do Dom Bosco. Sem
desprezar o Dutrinha ou qualquer outro tipo de situação, vocês vinham falando aí a dificuldade que vai ser para o Cuiabá, por exemplo, jogar lá em Cáceres, né, o campo. Então, hoje, para jogar na arena, se você for jogar na arena, no Serra Dourada ou nesses campos aí que oferece uma condição boa, não é bom só para o misto, é bom para a equipe do Dom Bosco e é bom para qualquer equipe que jogar ali, porque, né, além da qualidade técnica sobressair, né, é um lugar que não vai ter problema nenhum. Então, a situação, o problema do misto, pelo menos foi o que a diretoria me passou, para mim, para jogar com o Dom Bosco, se quiser jogar em Cochipó, onde quer que seja, a gente vai e não tem problema nenhum. Agora, o problema eles estão preocupados porque sabe que se der uma chuva, a gente já foi tentar trabalhar 2 vezes lá no Dutrinha, e quando chove, principalmente que as chuvas que estão caindo aqui em Cuiabá hoje, infelizmente o campo alaga e não tem um jogo, né? Então a situação, a preocupação seria só isso, né? Mas o Dutrinha também tem um gramado muito bom, oferece uma situação boa, tirando o calor, não é muito confortável para os torcedores também. Você tem que pensar hoje nos torcedores também, porque eles que a gente faz a situação no campo, mas a gente depende da torcida. E você sabe que um pai de família com mais 3 crianças, com mais 3 filhos, ele não vai lá para o Dutrinha ficar sentado lá do outro lado no sol de 15h30 da tarde, é complicado. Então o pessoal prefere lá de cima, come um amendoim, tranquilo com a família, ver um jogo, um toma uma cerveja, outro refrigerante. Isso aí é uma situação óbvia de você passar uma condição boa para um pai de família poder ir com tranquilidade ver um espetáculo, ver uma partida de futebol, ainda mais se tratando de Dom Bosco e misto, que, como você citou, é um clássico como Vila e Goiás, como, né, a gente sabe dessa tradição. Então, o misto tentou levar e fez o pedido pensando somente nisso, principalmente nesse aspecto, nessa condição boa, não estou falando, não é só o pai de família, todos os torcedores têm uma condição melhor, todo mundo acomoda bem, vai ter um espetáculo melhor, né? Mas eu não acompanho bem assim redes sociais, né? Mas a gente vê que parece que gerou mal um tipo de situação, mas na realidade foi só isso. E essa preocupação fica por conta, se todos os jogos são às 15h30, é porque vai ter que acontecer tudo às 15h30. E vocês sabem que se chover e acontecer uma condição adversa, o nosso jogo não vai ter. Isso ou pode atrasar também. Ou pode atrasar, ou o que você vai fazer? Vai pegar um rodo, vai ficar rapando. Foi o que aconteceu com o jogo do Operário, né? Na semana passada também atrasou meia hora, 40 minutos, né? Por causa da falta de drenagem no gramado e, consequentemente, também alagou e o jogo teve que ser suspenso por 40 minutos. Pois é, a gente fez o último jogo lá na arena, a gente fez um jogo debaixo de chuva lá que choveu com intensidade. E, no entanto, parecia que estava seco, né? Maior tranquilidade para você, para a partida da continuidade. Para você que está chegando agora, esse é o Momento do Esporte. Nesta quarta-feira estamos recebendo aqui o técnico do misto, Everton Goiano. Treinador, agora há pouco Pedro falou da questão ali que teve que fazer substituições. A gente teve também uma dificuldade em relação aos goleiros, né? A gente pode falar aí da dispensa do Moisés, Fabrício não se firmou, daí veio então a chance do jovem Lucão, que parece correspondeu ali à situação, e tem também o experiente Lúcio agora, né? Como é que está essa disputa ali na meta do Tigre, professor? Eles vêm trabalhando, né? Como você disse, o Lucão teve oportunidade, né? Entrou bem, né? E qual o goleiro que não falha, né? Ele tomou um gol com a bola sendo batida no seu canto, ali normalmente não é o que acontece, mas eu, por exemplo, eu trabalhei com um goleiro até que trabalhou em seleção brasileira, agora que não deixou de falhar, porque todo goleiro falha, né? Então é normal uma falha de goleiro. Então o importante é que a gente vem trabalhando, tentando corrigir, e fica aí, como você disse, tem uma opção também do Lúcio. Então até momento antes da partida aí a gente tem pelo menos esses dois, tem um garoto de 19 anos também que está trabalhando, que é da base, mas também está trabalhando, tem condição. Então, agora quanto a esses dois que passaram, né, lamentavelmente, um saiu, foi contra o União, né, que ele já saiu do jogo, quer dizer, eu já não estava, e muito menos o Moisés, que quando eu passei já tinha sido até liberado. Então,
Mas é a gente, às vezes o clube contrata, né, o atleta, uns dão certo, outros não dão, esse tipo de situação. E a gente preocupado com o jogo de domingo, a gente vai, até momento antes da partida, definir aí o que vai ser feito aí, mas é lógico que esses dois aí estão brigando forte pela posição. É o Lucão e o Lúcio, né? O Lucão e o Lúcio. Sábado, né, professor? Tá perto, Sábado, né? desculpa, acostumado aos jogos de domingo. Claro, sabadão, jogos simultâneos aí da última rodada da primeira fase do Campeonato Mato Grossense. E a gente pode falar já do Clássico Vovô, como que tá a preparação para esse confronto. Sabe que o Dom Bosco já tá classificado, né? Mas teve uma ventania lá no Dom Bosco semana passada, a dispensa ali do Gilberto Pereira, agora o retorno do Bernardo Gomes, que está chegando nesse meio de semana para reassumir a equipe, ele que começou a competição. O Dom Bosco já está na próxima fase, mas ainda tem uma chance de tentar brigar pela vice-liderança, que dá a vaga direto na semi, e é muito interessante. E é um clássico, né? No Dutrinha, mando de campo do Azulão. Como que está aí a preparação para esse confronto decisivo do Alvinegro? Então, essa é a nossa maior preocupação, né? A gente arregrar bem a equipe, né? Armar uma equipe forte. Estamos tendo um pouquinho de dificuldade. Tem algumas peças aí que a gente, na realidade, estava contando certa como volta, que lamentavelmente dificilmente a gente vai contar. O caso do Mikael, né? E do Tássio, né? Então esses praticamente descartados. E tem também aí umas 3, 4 peças que estão no departamento médico. Então a gente está esperando esses atletas voltarem, inclusive o João, né? O João Guilherme? Ele tá jogou e já sentiu um desconforto? Sim, porque correu demais, campo pesado, né? E aí talvez teve uns 5, 10 dias de parada lá do Vietnã para cá. Teve essa parada, chegou, jogou, estreou muito bem, mas eu acredito que entre hoje e amanhã ele já deva voltar e a gente espera contar com força total, tirando esses 2 atletas, para a gente poder armar uma equipe forte, né? Uma equipe que joga com mais inteligência, que tem uma intensidade alta e que principalmente pratique aí aquela partida que eles fizeram contra a equipe eu esqueço do Nova Mutum, né? Para que a gente possa conseguir aí brigar pelos 3 pontos. E como que você espera a atmosfera dessa partida? O que o senhor aguarda para sábado? Clássico é sempre assim, né? A equipe que tiver bem mais postada dentro de campo, né? Usando bem as saídas de bola e principalmente finalizando bem também, a equipe que errar menos, vamos dizer assim, com certeza consegue o resultado. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Da gente caprichar bem, a gente exercer uma marcação forte sem a bola e com a posse de bola a gente jogar. Futebol não tem segredo, né? Para a gente conseguir o objetivo. Essa mudança repentina do Dom Bosco, eles trataram até como uma turbulência, né? Que teve uma divergência ali de diretoria e comissão técnica. O Gilberto foi embora antes do embarque para Mutum, eles perderam por 3-0, já acha que faz diferença? Não, é normal no futebol. O Gilberto que saiu é meu amigo, né? A gente é lá de Goiânia. De Goiás, né? A gente convive bem, bate uma bolinha junto, veterano essa situação. Coisa linda. Então eu conheço bem uma pessoa que tem um bom trabalho, vem fazendo bons trabalhos também lá no estado. E o Bernardo a gente jogou junto no Anápolis, então eu conheço bem também. Isso há 30 anos atrás, tem até tempo que eu não vejo, né? Pessoalmente. Mas a gente sabe também da índole, né, do trabalho do Bernardo, e a gente sabe que isso aí é rotina do futebol, né? Às vezes acontece esse tipo de situação, é normal. A gente fica eu estou preocupado com o misto do lado de cá, para a gente tentar dar um padrão de jogo bom para a equipe, que é para isso que eu ganho, né? Para isso que eu fui contratado, para a gente tentar brigar por coisas boas aí no sábado. O Pedro falava em relação ao clima que esse jogo decisivo tá tomando, né? Uns aires de decisão mesmo. E eu gostaria de saber como é que o elenco tem se preparado em relação à torcida. Tivemos alguns jogos no Dutrinha onde a cobrança foi muito forte mesmo em relação aos jogadores. Houve até uma conversa de bastidores que a diretoria preferia levar os jogos para a arena, e que depois isso, por outros meios, acabou acontecendo. Então, como é que esses atletas
a cabeça deles são preparados para um jogo decisivo contra o Dom Bosco, retornando ao estádio Presidente Dutra, onde a pressão é sempre muito forte jogar? Veja bem, eu passo para os meus atletas, né, o que a gente passou quando jogava. Por isso que eu acho que é importante também, quando o treinador ele jogou futebol, que você pode passar uma situação, assim, uma leitura boa. Eu cheguei a jogar no México com 90 mil pessoas no campo. Então, o que acontece? O atleta está acostumado com uma cobrança muito forte, com 30, 40 mil pessoas. Então, aqui 5, 6 mil pessoas... igual você falou, a pressão fica forte, né? Eu conversei com eles mais sobre isso, eu vou conversar com eles ainda, mas eu conversei mais com eles na chegada. A chegada minha aqui, a pressão estava muito forte. Inclusive o boato que corria é que os torcedores, né, já ia entrar rasgando aquela pressão toda, e foi pelo contrário. Aí que foi o jogo que a torcida mais nos apoiou, foi contra o Nova Mutum, apoiou 90 minutos, a equipe jogou bem. Então, na realidade, é o atleta que chama a torcida para o lado ou não. Se você entra naquela né? Se você entra naquela nhaca, não mostra porque veio, a torcida pega no pé. Agora a torcida também eles são justos. Se eles veem que a equipe pode perder de 5-0, mas se eles veem que os caras estão ali 90 minutos, batalhando, buscando as divididas, né? Buscando imprimir um ritmo forte, trabalhando com afim, o pessoal reconhece. Então o futebol é assim, lamentavelmente não tem meio termo. Então a gente passa a realidade para ele. Então a gente tem que entrar ligado, fazer um bom trabalho, que você chama a torcida para o seu lado. Porque não tem ninguém bobo. Eles sabem quem quer e quem não quer. Então a gente tem que entrar com essa já aceso, já ligado, para tentar chamar a torcida para o nosso lado. E isso é uma coisa que acontece já no início da partida. Os jogadores têm que mentalizar isso, né? E quanto à diretoria, no caso que você perguntou, né? Sair daqui para entrar lá, mais por qualidade técnica mesmo. É porque se você passar o jogo para a arena, todo jeito você vai ter pressão. Agora você jogando lá é bom para todas as equipes, né? Se você vê o Cuiabá, eu acho que eles preferem jogar na arena ou no... Lógico. Né? Todo mundo quer jogar, mas isso é normal. O Goiás vai sair para jogar lá em Goianésia, o campo do Goianésia é menor, o negócio fica feio. Então, se depender, eles queriam jogar em casa, mas é assim. Então, a gente está preocupado mais com a equipe, e eu acho que a gente tem que ser uma equipe inteligente, chamando sempre a torcida para o nosso lado. Às vezes não vai na técnica, tem que ser na raça, na entrega, né? Futebol é assim, futebol você às vezes você tem que brefar, né? Às vezes você tem que ser mais malandro que a equipe adversária, assim, mais malandro assim no bom sentido, né? Claro. Usar a malandragem, você tem que chamar o árbitro para o seu lado, que é a mesma situação da torcida. Se você ficar falando com o árbitro preocupado em querer apitar jogo, o árbitro já vai te encostar. Marca, então, né? O que você tem que fazer? Jogar futebol, esquecer a arbitragem. Primeiro que a gente é pago para jogar futebol, né? Então você tem que saber chamar as pessoas para o seu lado. É até é psicológico isso, né? Então as pessoas têm que mentalizar. Então a gente tem que usar a favor, saber usar a favor e chamar esse pessoal para o nosso lado. E a torcida é muito fácil você chamar. A torcida é igual você falou. O que ela quer? Ela quer uma entrega total dos jogadores. E é isso que a gente tem que fazer. Professor, o senhor foi jogador, né? Já passou como técnico por várias regiões do Brasil, Acre, Pará, Goiás, Mato Grosso, Nordeste. Queria a sua opinião, como que você vê o cenário do futebol mato-grossense hoje? Tem o Cuiabá na Série A, que está num outro nível, mas as outras equipes estão buscando lugar ao sol ainda, né? Tentar um acesso da D para C, que é muito difícil, né? Esse acesso, tentar competir melhor em competições nacionais. Como que você está vendo o atual cenário aqui de Mato Grosso? O senhor que já teve passagem aqui uma década atrás. Pois é, eu acho que o Cuiabá, né, tá numa crescente muito boa, né? Isso já é os números não mentem, né? Isso já é já é fato, né? Já é fato, já é uma realidade. E eu vejo que o misto, o Operário, União, né? O próprio Dom Bosco, essas equipes têm condição, a Luverdense entrou nesse processo e deu uma saída, tem condições de buscar o seu espaço, que tem espaço para todos. E honestamente, eu fico
mesmo estando 10 anos, sem demagogia nenhuma, eu fico, assim, o misto é uma equipe que a gente, quando eu era menino, eu ia pro Serra Dourada, eu ia ver o misto, Dom Bosco, né? A gente ia ver essas equipes jogar, o próprio Operário, equipes que têm tradição e a gente sabe que tem que buscar e tem espaço grande no cenário brasileiro. Então, mesmo a gente não estando, a gente torce muito por essas equipes, né? Assim como tem também nos outros estados. Você vê o estado de Mato Grosso, por exemplo, você vê o Comercial e o Operário, né? Longe, a gente sabe que também são equipes grandes e que tem espaço grande, com uma torcida enorme, né? Você sabe que o misto bem, você sabe que 40 mil pessoas ali naquele estádio entra brincando, né? Então a gente tem potência para isso. Tem né? potencial para isso, né? O pessoal tem trabalhado por isso. Eu acho que é muito importante unir todos, a velha guarda com a nova, com a geração nova, para conseguir, porque juntando todo mundo é difícil. Imagine se ficar dividido as coisas, né? Então, eu acho que, por exemplo, o misto hoje, passando essas turbulências, eu acho que o misto tem tudo para chegar lá e conseguir esse espaço grande. Por quê? Porque a situação, pelo menos de 2000, a última que eu passei aqui, né, que a gente tem acompanhada, era a financeira, a condição era ruim, era né? Hoje está diferente. Hoje não, hoje já tem um CT, quer dizer, que é o mais difícil, né? Tem lugares para treinamento, tem uma estrutura boa, então eu vejo que o misto tem como buscar o seu espaço. Eu estou falando mais em nome do misto, mas eu acredito que não está muito longe disso se melhorar e aí alguma situação, juntar um pouco mais, porque fica bom para todo mundo. É bom para vocês da imprensa, né? Claro. Bom para o próprio Mato Grosso, né? Que através, você sabe que o futebol também divulga bastante, quer dizer, e é bom em todos os setores. Então aí honestamente, a gente torce por isso. Show. Passando dessa fase, pretende mais alguns reforços aí para o Alvinegro? Não pode, sexta-feira encerra as inscrições. Um então, dia o que tiver último que antes fazer. da última rodada. Então não tem ninguém já contratado, já pensando numa... É o que eu digo para você. Fase, como é né? que você vai puxar um atleta que tem destaque em outra equipe, que saiu da competição, igual a gente estava com uma situação boa. Nós estávamos numa situação boa. O Dorileu tem amigos na Portuguesa. Isso aqui não era nem para mim estar comentando, mas eu vou falar. Não tem ninguém escutando, fica à vontade. E aí a Portuguesa já tinha fechado uma situação. Se eles perdessem o jogo lá, eles já tinham caído e eles não têm. Eles só têm calendário agora para Copinha. Então já tinha acertado uma situação com a parceria com a amigo que viria para poder dar um reforço, e a gente ia trazer uns atletas, né? Em atividade para poder ajudar. E que estão jogando o Paulistão, né? Da primeira divisão. Então, assim, você entendeu? São atletas que já estão em alto nível técnico e rendimento lá, né? Você entendeu? Aí sim, eu acredito que também iria nos ajudar bastante para juntar com esse grupo. Mas não deu certo. Aí o que acontece? Você vai trazer um atleta para jogar domingo, aí eles vão e olham a situação. Quer dizer, se ganhar domingo e os outros times, aí a gente classifica. Se não ganhar, vem para fazer uma partida. Quer dizer, aí é difícil, né? E depois, lamentavelmente, classificando na sexta-feira já encerra, não pode contratar ninguém. Exatamente. Mais alguma pergunta? Panoc? Minha parte tranquila. Não, o que o senhor espera da torcida para esse jogo? Mais uma vez, vai lá para nos empurrar, né? A gente sabe que o pessoal fala que a torcida do misto é o 12º jogador. Não, é o primeiro. Né? Então, a gente depende, a gente sabe que eles vão lá para nos apoiar, e a gente tentando mentalizar esses atletas, né? Passando para eles que a gente tem que ser inteligente, chamar ele para o nosso lado e jogar com muito amor, como diz aquela velha frase que tem 50 anos, né? Colocar o coração na ponta da chuteira. Estamos de volta com o Momento do Esporte no Jornal da CBN Cuiabá. Finzinho de entrevista aqui com o técnico do misto, Everton Goiano. Tem ouvinte na área, Panoc? Isso, Camila. Temos aqui a participação do Júlio César, que é goiano. Diz o seguinte: bom dia, treinador Everton. Lembro de assistir jogos no setor Coimbra e ver craques do futebol goiano na época jogando jogos amadores. Paulinho, Zé Ronaldo. Futebol mato-grossense tem estas características ainda. Nos dias atuais, muitos jogadores preferem jogar no amador. O que o senhor acha, então, desta característica local?
Pois é, bom dia, satisfação poder falar com vocês. É verdade, a gente vive lá em Goiânia, né? E você pode ver que principalmente os campos de terra sumiram, cara. O campo de terra, ele acabou e a maioria, os campeonatos lá, eu vejo que a gente acompanha, né? E a gente, para ver uma pelada hoje, igual a gente via antigamente, você vai ver jogos, todos os jogos são só site. Quer dizer, então não tem mais. Então, o verdadeiro craque, como você disse, ele vem da base, né? E aqui eu tenho uma experiência própria, curta, né? O ano que eu tive aqui, que a gente quase subiu a equipe da Série D, nós tínhamos aqui atletas aqui, o Jamba, Perereca, a base todinha, a maioria era daqui. Então, Kiko, o Cal, né? Renan, o Cal, o Igor. E esses atletas, o que acontece? Eles são daqui, eles têm amor. Ele tem amor pela à camisa e camisa, sabe o que significa o misto. Não estou dizendo que os outros não têm. Eu só estou dizendo assim que eles sabem o que é o misto, né? Tem a história do pai, que era mais, atleta. né? Então, eu acho que isso aí vem dificultando bastante. Aí, os pessoal estão acabando com a raiz do futebol. Às vezes, eu fico... por isso que a gente é importante a gente participar da montagem de uma equipe, porque quando você vai montar, você traz jogadores que têm sua característica. Hoje, vocês pegam aí um ponta-direita, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar e agredir, picar para cima do lateral para fazer a jogada de fundo. No entanto, quando você vai montar uma equipe hoje, futebol moderno, o pessoal já procura um atacante que recompõe bem. Então, quer dizer, você entendeu? O futebol, claro. A situação tá mudando. Né? Então, era bonito se ver o futebol antigamente, jogava num 4-2-4. Hoje você joga no máximo um 4-3-3, né? Então, eu acredito que tem que voltar essas raízes, né? E a gente, como técnico e esse diretor, tem que observar, porque daí da várzea dá para tirar, tem bastante atletas, a gente tira esse vício, né? Porque você sabe, ali o pessoal gosta de fazer um joguinho, tomar uma cerveja, assar uma carne, né? E a gente tem que pagar fazer no dia, o atleta... Né? Mas o caso aqui, respondendo diretamente a sua pergunta, é o seguinte, amigo, é que o que a gente tem pela frente é que aqui os atletas, normalmente os clubes amadores, eles têm uma situação razoável, boa, e aí o que acontece? Aí pega aquele atleta, dá uma garantia para ele, fala, eu vou ficar pagando você nem que seja em casa. Aí dá R$2.000 ali, o pessoal fica recebendo esse dinheiro, aí ele fica treinando e vai fazer um bico por fora. Então, para eles é mais lucro isso do que ele ir para uma equipe jogar profissional, ficar rodando, às vezes joga, vai ser mandado embora, aquela situação toda, a cobrança bem maior ainda, né? Então, tudo isso vem contribuindo para que esses atletas raízes estejam sumindo um pouco mais aí do futebol. Eu acredito que um dos motivos seja esse. Marco Antônio mandou uma mensagem aqui para o técnico, parabéns pelo trabalho, sábado estaremos no Dutra e sairemos com a vitória, um abraço. Ô Marco Antônio, que Deus abençoe você, toda a sua família, viu? Eu agradeço o apoio, a gente sabe que a gente está devendo muito ainda, o misto ainda não tem aquele padrão de jogo, aquela situação que a gente queria, mas a gente está trabalhando bastante aí, procurando tentar fazer o melhor. Eu agradeço, viu? Que Deus abençoe. Vamos lá, né? Chegamos aqui na nossa reta final. Obrigado demais, Everton Goiano. Desejo todo sucesso, né? Um bom jogo no domingo, no sábado, que a gente tenha um grande clássico no Dutrinha. E quem sabe, né? Se o misto conseguir avançar de fase, as portas aqui da CBN estão abertas para a gente bater mais esse papo mais à frente. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. A gente, tanto nos momentos ruins como os bons, a gente está sempre à disposição, entendeu? Não tem... um papo bem aberto, sincero. Então a gente está sempre à disposição e a gente que agradece pelo convite, viu? E que Deus continue abençoando vocês e toda a equipe, tá? Amém. Obrigada. Boa sorte. Obrigado, professor. E agradecer também ao Olímpio aqui, né, Pedro? Olímpio Vasconcelos. Assessor de imprensa. Diferenciado. Esse é. O misto ganha com isso, com certeza. O Olímpio é o homem que deixa a gente ali na cara do gol, organiza tudo pra gente ali. Muito obrigado, viu, meu irmão? Valeu. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa pra gente se despedir aqui do professor. Na sequência a gente volta a tratar ainda do futebol mato-grossense.